Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A aluna fantasma. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos, mas isso aconteceu com a mãe dela em 2001. A mãe dela é professora do ensino fundamental e elas moram numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena chamada Buri, onde foi palco da Revolução Constitucionalista de 32. E a mãe dela, já cansada de dar aula na cidade e ouvindo as pessoas falando que era muito melhor dar aula no sítio e que os alunos eram muito mais tranquilos e tal, ela resolveu então ir dar aulas no sítio em 2001. Conseguindo isso, então, ela ficou muito feliz e, assim, logo de início ela já viu a diferença, realmente. A escola era bem antiga, mas também era muito conservada. Havia um parquinho ali perto, mas que estava tomado pelo mato, então as crianças não podiam ir ali. E ela conta que a mãe dela passou o ano letivo muito bem, muito tranquilamente, apesar das histórias de assombração que tinha por ali, pois havia muitas cruzes e memoriais na beira das estradas, simbolizando alguns soldados que morreram em combate. Bom, já estava em dezembro, quando ela já tinha aplicado todas as provas, já tinha dispensado alguns alunos, mas ela ainda tinha que ir na escola para cumprir horário, até entrar em recesso. E naquele lugar sempre ficava ela e uma senhora da limpeza. A mãe dela ficava na sala de aula e essa senhora ficava na cozinha, ouvindo um rádio, esperando o tempo passar. Até que a mãe dela sentiu sede e foi em direção à cozinha. Só que para ir para a cozinha, passava em frente onde ficava esse parquinho que estava cheio de mato. E passando por lá, a mãe dela viu uma menina de cerca de uns 9 anos de idade se balançando num balanço velho, todo enferrujado ali no parquinho. E ela correu apressada para pedir para a menina sair de lá. Ei, mocinha, não pode ficar aí não, tem muito mato aí. Qual o seu nome? E a menina respondeu de longe, Rayane, que era o nome dela. E a menina saiu do parquinho e veio em direção à mãe dela. E a mãe dela pegou a menina pela mão e perguntou onde era a casa dela. E a menina olhou confusa para ela, como se não soubesse onde era a sua casa. As casas realmente eram longe da escola. A casa mais próxima ficava uns 2 quilômetros da escola. Então a mãe da moça que nos conta esse relato levou a garotinha até a sala de aula e pediu para que ela ficasse sentada lá esperando que a mãe da moça que nos conta esse relato chamaria a senhora que estava lá na cozinha. Deu alguns desenhos para ela pintar e disse que ela ficasse ali tranquila, que ela já voltava. E disse que a menina pegou um giz de cera e começou a pintar ali tão feliz que a mãe dela até achou engraçado. E a menina olhou sorrindo para a mãe dela e falou: "Senti falta de pegar um giz de cera." E sem entender muito, a mãe da moça que nos conta esse relato correu até a cozinha para conversar com a senhora e contou que encontrou a menina no parquinho e que achava que a menina não sabia direito onde estava a mãe dela. E foi perguntar para aquela senhora se conhecia, se por acaso conhecia a menina ou a mãe, porque aquela senhora morava num sítio que era mais ou menos próximo à escola. A senhora estranhou então, mas disse sem preocupação que deveria ser alguma aluna da escola que veio só para brincar. Mas ao chegar à sala de aula, a mãe da moça que nos conta esse relato sentiu um mal-estar terrível ao ver a porta fechada, a porta que ela tinha deixado aberta. Ela estranhou porque é uma porta antiga, é uma porta bem pesada, ela não é fácil de fechar. E ao abrir a porta, ela viu que a menina não estava mais ali. Então aquela senhora olhou para a mãe da moça que nos conta esse relato com estranheza assim. E aí a mãe dela viu a foto, o desenho que a menina pintou. O desenho estava todo pintado ali na mesa. Ela pegou o desenho, mostrou para aquela senhora e a senhora falou que era então para ela descrever a menina para ela, para que elas pudessem procurá-la. E quando a mãe da moça que nos conta esse relato terminou de descrever aquela menina, a senhora que trabalhava ali com ela correu na bolsa e pegou uma foto da neta dela, que havia falecido de pneumonia fazia 3 anos. E ao olhar a foto, a mãe dela quase que teve um desmaio. Começou a chorar e disse que era exatamente a mesma menina que ela viu no parquinho. Sei que a mãe dela nunca mais deu aula em sítios. E diz que até tem alguns parentes que moram por lá, mas ela nunca mais foi nem visitá-los. Eles é que vêm até a cidade para vê-la.
Ela nunca mais tocou no assunto e nem gosta que perguntem para ela sobre isso. E depois desse ano, a escola nunca mais abriu. A Edith morava ao lado. A moça que nos conta esse relato tem 25 anos e mora em Porto Alegre. E ela conta que morava com a mãe dela. A mãe dela tinha 62 anos na época e eles se mudaram de bairro para uma casa que foi doada pela prefeitura. E as casas eram grudadas em pares, sabe? Grudadas parede com parede, em pares. E estava correndo tudo bem. E ela conta que a vizinha de parede com ela, o parzinho da casa dela, a vizinha de parede era uma senhora já que morava com seu filho já adulto. Bom, o tempo passava e ela conta que os quatro ali, ela, a mãe, a senhora e o filho da senhora, já eram ali melhores amigos. Até que um dia uma amiga da mãe dela foi dormir na casa dela, fugindo do ex-marido, e foi com o filho no colo. E a mãe dela deu roupa, deu comida, deu todo o amparo para essa amiga. A vizinha, quando a viu, a chamou para um chimarrão. A amiga da mãe da moça que nos conta esse relato aceitou o chimarrão, foi lá e conheceu o filho daquela senhora. Papo vai, papo vem, eles se conheceram, começaram um relacionamento e construíram uma casa no terreno atrás da casa delas. Só que essa mulher, amiga da mãe da moça que nos conta esse relato, se transformou, tomada pelo ódio, inveja, ciúmes, tudo isso da mãe dela. Ódio, inveja, ciúmes da mãe da moça que nos conta esse relato, ou seja, da própria amiga que a ajudou, que deu comida, deu roupa, deu abrigo. A moça estava com medo da mãe da moça que nos conta esse relato roubar o marido dela. E aí ela ia perder a mordomia. E essa amiga foi atrás de feitiços e fez uma magia negra para a mãe da moça que nos conta esse relato, que na inocência a recebia em casa com todo carinho, como se fosse filha dela. A moça que nos conta esse relato diz que um dia ela estava chegando do curso que ela fazia à noite e escutou como se alguém estivesse jogando terra em cima do telhado. E ela foi quietinha lá para espiar e viu a amiga da mãe dela jogando essa terra em cima do telhado mesmo. E aí rapidamente a mulher se escondeu. No dia seguinte, ela subiu no telhado e viu que havia ali uma terra escura mesmo, parecia terra de cemitério. Ela conta que limpou tudo, mas um tempo depois a mãe dela caiu de cama e os médicos não sabiam dizer o que a mãe dela tinha. Meses se passaram e os médicos descobriram que ambos os rins da mãe dela morreram. Então a mãe dela começou um tratamento de diálise e por vezes ainda em casa ela escutava essa mulher amaldiçoando a mãe dela. Ela conta que chegaram aí na igreja, o padre abençoou, a protegeu com água benta, óleo, terço, mas parece que nada adiantava. Ela conta que brigas entre ela e a mãe surgiam do nada. E ela com tanto ódio, que ela não sabe nem de onde vinha tanto ódio contra a mãe dela também, ela se trancava no quarto chorando, desejando a própria morte. Passados meses, a moça que nos conta esse relato diz que só piorava. Ela chegou a tentar suicídio por 3 vezes, mas sempre a mãe dela e o padrasto dela a impediam. E ela lá vendo a mãe dela se degradando cada vez mais, isso dava mais tristeza nela ainda, e ela tinha vontade de desistir de tudo. E aí essa mulher convenceu a vizinha e o filho da vizinha a se virarem contra elas. E para que fizessem também uma macumba para eles, para que os vizinhos fizessem uma macumba contra a mãe dela. E a partir daí, a mãe dela se acabou rapidamente. Ela conta que a mãe dela, no fim da vida, mal conseguia se locomover. Até para virar na cama ela precisava de ajuda. Ela não conseguia falar ou respirar sozinha. E ela conta que a mãe dela faleceu há poucos dias atrás. E ela conta que chorando em casa, abandonada, entre aspas, pela última pessoa da família dela, escutou risadas dos vizinhos. E ela, num ímpeto de ódio, chorando pela morte da mãe, escutando os vizinhos rindo dessa situação, ela chegou no meio da sala dela, era umas 10h30 da noite, e clamou por justiça. Afinal, a mãe dela era uma pessoa ótima, uma pessoa boa, devota, e ela clamou por Deus ou pelo outro, para que devolvesse tudo em dobro a eles. Tudo que eles causaram a elas e a mãe dela, principalmente.
Detalhe é que ela estava com as portas e janelas da casa abertas por conta do calor. E ela jura que no momento em que ela pediu isso, com o coração cheio de ódio, ela viu percorrer pela luz, vindo direto do quarto dela, uma sombra escura, que corria rapidamente e tinha o que parecia 2 chifres na cabeça. E essa sombra correu e pulou o muro, indo para a casa da vizinha. Ela conta que isso a arrepiou da cabeça aos pés. Então ela escutou um leve grito e as luzes da casa da vizinha se apagaram. E voltaram rapidamente. E as risadas deram lugar a um silêncio mortal. E um dia depois, ela escutou a vizinha da frente lamentando a morte da vizinha ao lado. A senhora morreu de um ataque cardíaco fulminante naquela noite. Ela conta que todos os dias, à meia-noite, ela escuta aquela Edith, ou seja, a amiga da mãe dela, que a mãe ajudou e que a apunhalou pelas costas, e o marido dela, filho da vizinha que morreu, murmurarem em choro, baixinho, enquanto ela escuta barulho de arranhões dentro da casa deles. Hoje a sombra atormenta aqueles dois e o seu novo filho que nasceu. Eles até chamaram um padre, mas diz que o padre não pôde fazer nada para ajudá-los. A moça que nos conta esse relato termina dizendo que não se arrepende do que fez, embora ela saiba que isso que ela pediu, que ela fez, não seja o correto, não é certo. E ela tem plena ciência que esse impulso de ódio dela arruinou a vida deles. Do mesmo modo que o impulso de ódio deles arruinou a vida dela e da mãe. Ela diz que não sabe o que fazer e nem por que aquela sombra saiu do quarto dela e foi para a casa deles. E diz que até hoje ninguém tem paz lá naquela casa. Minha outra vida, uma bruxa. A moça que nos conta esse relato tem 26 anos e é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E isso aconteceu com ela quando ela tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade. Então, nessa idade, num dia qualquer, a mãe dela entregou para ela uma nota de R$10 e disse: "Filha, guarda esse dinheiro porque eu vou te pedir ele de volta." Passou algum tempo e a mãe dela pediu os R$10 de volta, perguntou onde estava, que ela ia precisar. Só que ela esqueceu onde tinha guardado. Ela ainda se lembra de forçar a memória porque estava com medo da mãe dela brigar com ela. E ela diz que o que ela relata agora se passou assim em 1 segundo, mas ela nunca esqueceu. Ela forçou a memória para se lembrar onde tinha guardado o dinheiro e nesse momento ela sentiu como se fosse ficar sem fôlego. E nesse momento foi como se ela estivesse num trem, dentro de um túnel. Tava indo tudo muito rápido e nisso ela olhava para as paredes do túnel e era como se tivessem televisões lá. Diversas telas de TV, cada uma passando uma coisa. Ela não sabe como explicar, mas ela sabe que era ela em cada uma daquelas telas. Cada cena, cada tela era uma lembrança. Quando de repente ela se fixou em uma cena em particular e foi transportada para dentro daquela cena. Quando ela percebeu, ela estava dentro da lembrança dela. Ela não era uma espectadora, ela estava de alma ali, de coração e de mente. Ela foi para uma lembrança onde ela estava dentro de um cercado de madeira levado por cavalos. E ela ouvia as pessoas a chamando de bruxa, dizendo para ela queimar, para ela morrer. Ela conta que não tinha mais do que 20 anos de idade. E ela estava ali desesperada, sendo levada à praça pública pelo crime de bruxaria. E ela ainda se lembra de pensar que apesar da religião pagã dela, nunca nem ela nem as amigas dela fizeram mal a alguém. Sim, junto com ela estavam mais umas 2 amigas, todas pagãs, bruxas, sim, mas elas não tinham feito mal a ninguém. Ela estava angustiada, desesperada, sendo levada para o seu fim, para o seu destino. Então ela viu se aproximando ali daquele cercado um rapaz. Ela chegou nas barras de madeira e gritou para esse rapaz: "Por que você fez isso? Você disse que ia nos proteger. E você ficou com medo e protegeu a si mesmo." Aí ela conta que se arrepia toda quando lembra. Esse rapaz traiu elas. Ele devia protegê-las e no fim ele as entregou. Ela diz que não vai esquecer o olhar dele e de, por um momento, pensar que ele estava ali para salvá-las. Nesse instante, ela ouviu um grito de dor e olhou para o lado e viu que uma amiga dela estava na fogueira, morrendo queimada. Ela diz que você não imagina o desespero dela.
Os olhos se encheram de lágrimas e ela viu, logo atrás dessa outra amiga, uma outra amiga amarrada com cordas. Foi muita crueldade. Ela disse que eles mataram uma por vez. Mas no fim, quando ela deu por si, ela estava de volta e tinha lembrado onde tinha guardado o dinheiro. E entregou os 10 reais para a mãe dela. Ela disse que não há como explicar, mas ela simplesmente sabia de tudo. Ela conta que não ficou com medo, mas achou fascinante ter aquelas lembranças. E ela não contou para ninguém porque sabia que ninguém ia acreditar. De qualquer forma, ela pensa na lição que ela deve tirar dessa visão, dessa lembrança que ela teve. E lembra sempre da raiva com a qual ela morreu, o rancor e o ódio. E ela diz que talvez a lição dela seja perdoar e aceitar as coisas como são. Respeite os mortos. A moça que nos conta esse relato tem 25 anos e mora em Anápolis, Goiás. E isso aconteceu com ela quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, numa cidadezinha bem pequenininha de Goiás também, onde todo mundo conhece todo mundo. Era uma tarde de domingo, ela e a mãe dela estavam na casa da avó dela, mãe da mãe dela, e a avó queria muito ir até o cemitério, visitar os parentes falecidos. E quando elas já estavam de saída, a prima dela, que tinha 10 anos na época, chegou e quis acompanhá-las até o cemitério. E foram as três, a pé mesmo, porque diz que o cemitério ficava a cerca de 1 quilômetro da casa da avó dela. Chegando lá, visitaram todos os parentes falecidos e tal, só que para ela, com 12 anos, e para a prima, com 10 anos, aquilo tudo era muito chato. E aí resolveram brincar e saíram correndo pelo cemitério. Pisavam nos túmulos, riam bastante lá pro meio, até que a avó dela chamou e disse: "Não pisem nos túmulos dos mortos, eles não vão gostar. Temos que respeitar o seu local de descanso." E a mãe dela, num tom de gozação, disse: "É melhor vocês escutarem a sua avó, porque senão à noite os mortos vão aparecer para vocês." Elas que meio que ignoraram aquilo e continuaram brincando, até que acharam um jazigo que parecia uma casinha. Tinha degraus para a porta, tinha uma janelinha e lá dentro a foto da falecida. Era uma moça bonita, elas gostaram ali do local. E de repente veio um vento forte que chegou a balançar as janelinhas ali daquele jazigo. Elas ficaram com medo e saíram dali correndo. E a avó ainda falou que isso aconteceu porque elas estavam correndo no cemitério, mas disse que o pior ainda estava por vir. À noite, ela conta que foram embora para casa e a sandália que ela foi no cemitério ficou na beirada da cama. E no meio da noite, algo sobrenatural e assustador aconteceu. Ela acordou com o barulho da sandália dela batendo no chão do quarto, como se a sandália estivesse correndo pelo quarto. E na mesma hora, o quarto ficou gelado. E ela conta que ela ficou mais gelada ainda, ela ficou paralisada, morrendo de medo. E ela diz que tem certeza que estava acordada, aquilo não era um sonho. Então ela ficou com os olhos fechados porque ela tinha medo de abrir os olhos e ver o que era aquilo. Ela só conseguiu virar para o outro lado e rezar muito e pedir perdão para os mortos que ela desrespeitou. E então o barulho parou e ela conseguiu dormir. De manhã ela contou para os pais o que aconteceu, mas nenhum deles acreditou nela. Disseram que foi só um sonho e ainda riram dela. Então ela resolveu contar para a avó paterna dela e ela sim acreditou. E falou que era para ela rezar todas as noites por aquelas almas e pedir perdão pelo que ela fez. E assim ela fez por várias noites. E ela disse que hoje em dia ela não costuma ir a cemitério, só quando algum parente próximo morre. Ela diz que não se sente bem, ainda tem medo do que aconteceu com ela no passado. E é isso aí, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!